Buongiorno, buongiorno. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a esta live que depois vai ficar gravada aqui no meu Instagram, no YouTube e na página do Facebook. Então, assim, o benefício do programa é onde, aqui neste programa, falamos sobre as melhores maneiras de fazer uma renda de 3 a 8 mil reais da cozinha da sua casa com lasanhas caseiras italianas. Então, o meu nome é Idonês Froza, sou da Nona Italiana, né? Sou da lasanha Nona Italiana. E o tema de hoje é: quanto tempo eu preciso para começar a fazer e vender as lasanhas? Então, eu vou dar uma explicada, né? Mais ou menos assim, ó. Quanto tempo eu preciso, então, para começar a fazer e vender as lasanhas? Tudo é questão de tempo, né? No momento que você começar, que tu entender como tem que fazer a lasanha, tá? Você começa fazendo, faz uma, né? Faz uma segue aquela receita, né? Segue aí você vai ver o tempo que você vai desenvolver essa receita e ao mesmo tempo você vai experimentar ela, né? Então, você faz uma, né? Bom dia, Clarisa. Bom dia. Então, assim, você faz uma, você vai ver o tempo que você vai demorar para fazer essa uma. Então, você vai experimentar ela ao mesmo tempo e aí você vai ver o quanto que ela ficou boa, né? A questão do sal, tudo, né? E aí você vai ver, ó, eu demorei 40 minutos para fazer uma lasanha. Ok. Então, nesse mesmo dia você já pode vender essa mesma lasanha, tá? Então, assim, tem como se programar, sim. Por exemplo, se tu consegue fazer 10 lasanhas em 2 horas, só é o tempo, tipo, das pessoas fazerem o pedido. Se tu fez em 2 horas elas, fez de manhã em 2 horas, à tarde você já pode vender elas, tá? Então, como que eu cheguei nesta conclusão? Por exemplo, eu fiz as 4 lasanhas, na primeira vez que eu fiz num sábado de tarde, para fazer o teste, né? Eu fiz uma lasanha, eu fiz 5 na verdade, porque uma eu fiz para nós. Eu e uma amiga minha que estava aqui em casa, a gente fez essas 5, né? Uma a gente comeu e as outras 4 a gente vendeu. Então, o que aconteceu? A gente começou a fazer no sábado de tarde, né? Olha só a questão do tempo, né? A gente começou a fazer, acho que era por volta de 2 horas, 2 horas e meia da tarde, porque a gente já tava com aquela ideia de fazer para vender, né? Então, a gente fez, era 2 e meia da tarde, já tava começando a fazer. Terminamos de fazer, acho que era 3 e meia, 15 para as 4 por aí a gente terminou de fazer. Aí a gente comeu essa uma, né? E enquanto nós fazíamos as lasanhas, a gente tirava foto, né? A gente filmou. E aí a gente comeu, daí depois que a gente comeu a lasanha, a gente pegou, fez o perfil, né? E na mesma tarde a gente já colocou ali naquele perfil do Face, que é só voltado para venda de lasanha, a gente colocou ali e na mesma tarde a gente já vendeu. Por quê? Por que a gente já vendeu naquela mesma tarde? Uma, porque a gente divulgou logo, né? Divulgou. E também porque, assim, a gente vendeu logo porque a gente divulgou, tá? Mas também você pode fazer aquela coisa assim, ó, de oferecer antes para as pessoas, tá? Oferecer antes para as pessoas e as pessoas vão fazer o pedido, né? Então, assim, o tempo entre fazer e vender é muito rápido, né? Porque se você tiver já o pedido feito, digamos que você tem 10 lasanhas encomendadas, tá? Entre o tempo de fazer e entregar, dá questão assim, ó, em 2 horas tu faz elas, e aí a questão da entrega é a questão de, tipo, se tu entregar logo depois que fez, ou ir entregar na parte da tarde, sabe? Não tem muito mistério. Então, sobre o fazer e a entrega, tá? E aí surgiu uma pergunta de uma aluna, né, que eu gosto de fazendo as lives conforme as perguntas das minhas alunas, né, e das outras pessoas que me fazem,
porque a gente fica perguntando, ela perguntou, e se caso eu for fazer lasanhas e não vender logo? Aí eu disse, olha, então, vamos fazer o seguinte, você não vai fazer logo 10 lasanhas. Você vai fazer, tipo, 2 lasanhas, tá? E faz o teste, né? Faz o teste. Mas eu ainda aconselho pegar e falar, pra pessoa falar antes de fazer as lasanhas. Começa a divulgar, sabe? Faz uma pra ti, né? Tira fotos e divulga. Não existe não vender, tá? Porque alimentos sempre se vende, tá? É que nem vender pizza, que nem vender outras coisas, pastel, hambúrguer, né? Tudo se vende, ainda mais nessa época em que as pessoas estão com pouco tempo para cozinhar, tá? Então, quando chega tipo sexta, sábado, domingo, as pessoas não querem mais ficar na frente do fogão, cozinhando, aquela coisa toda. Elas preferem fazer encomendas. Então, se elas sabem que tu tá vendendo lasanha, é uma opção a mais. Então, por isso que você tem que divulgar. Tira foto da lasanha, das lasanhas, né? E coloca no perfil. Coloca todos os dias foto. Porque daí a pessoa vai ver. Talvez naquele dia ela não vai encomendar, tá? Mas depois ela vai saber que existe a lasanha. Ela vai pegar o contato, ela vai pegar, né? Ela vai te seguir. Então, no dia que ela tiver interesse de comer, ela vai ligar e vai encomendar. Então, é um processo, tá? Tudo que se começa hoje, não é que tu vai ter já resultado hoje, tá? Tudo é um processo, tá? Tu começa hoje divulgando, aí tu vende uma, vende duas, né? Aí já mais alguém já vai fazer um pedido, que nem eu já tenho pedido para segunda-feira, foi quarta-feira que alguém já fez o pedido para mim, tá? Então já vou ter para segunda-feira, já tô preparada psicologicamente com o que eu vou precisar. Para segunda-feira já vou ter pedido, porque eu me organizo de uma forma assim, ó, com o meu tempo, por exemplo. Agora eu me organizo assim, ó, eu faço na verdade, eu queria fazer em terças e quintas lasanhas, tá? Mas como essa cliente me ligou me pedindo várias, então eu vou fazer na segunda-feira, não tem problema nenhum. Então assim, eu me organizo com o tempo assim, ó, sábado e domingo, por exemplo, eu não tô fazendo, tá? Mas na sexta eu deixei prontinhas já para hoje e amanhã, para os pedidos de hoje e amanhã, tá? Eu me organizo assim com o tempo. Na segunda eu vou fazer para essa cliente que me pediu, mas na terça eu vou fazer para terça e quarta, e na quinta e sexta eu faço para quinta, sexta, sábado e domingo, sabe? Assim eu me organizo com o tempo. No caso, a questão da entrega, do fazer e entregar, não tem problema nenhum. Tu faz naquele dia, deixa ela na geladeira e se caso tu não vendeu todas tipo em 2 dias, eu deixo um dia só na geladeira, tá? Porque pra mim não chego a congelar porque vai logo tudo. Mas se caso você fizer, hoje eu vou fazer 10 lasanhas, por exemplo, deixa na geladeira aquele dia e no outro dia o que tu não vendeu já congela, tá? Coloca data num papelzinho, assim, coloca a data ali que tu fez e procura sempre vender assim, tipo 2, 3 dias depois que fez, tá? Então, fez no dia, coloca na geladeira, no outro dia não vendeu, coloca pro freezer, pro congelador, tá? E daí procura vender elas assim, não deixar ali parado tipo 10, 12 dias, sabe? E fazer outras, por exemplo. Não, tu vai pegar essas que tu congelou e já vai vender. E o normal é tu começar a fazer sempre as mais simples. Por isso que eu sempre digo para minhas alunas que eu tenho 10 tipos de lasanhas que eu ensino, né? 10, tem até mais, mas eu a princípio quero ensinar só 10, tá? Para começar. Tô ensinando 10. Eu sempre digo para elas, não se preocupem com as mais que eu vou ensinar, por exemplo, a de camarão, né? Lá pro final do curso eu vou ensinar a de camarão. Aí eu sempre digo para elas, não se preocupem com essas que são tipo as mais caras, né? Se preocupem com as mais simples, que são as que mais vendem. Aquele ditado que diz, o simples e gostoso que vende, sabe? Então assim, se preocupem com essa. Então, façam sempre a que mais vendem, né? Vocês vão sentindo, conforme vão vendendo para seus clientes, vocês vão sentindo quais são as que mais saem, tá? Geralmente a que mais sai para mim é de res, né? A de frango e 4 queijos, tá? E as fitness, que sai mais, as de brócolis, né? A de brócolis eu faço 2 tipos de brócolis, eu faço daí a de abobrinha e de berinjela, são as que mais saem. Pra semana, pra última semana que eu vou dar, que eu tô dando um curso, né? Eu vou ensinar a de camarão e de salmão, tá? Essas eu já tenho venda certa, porque eu já avisei pros meus clientes quando que eu vou fazer e que eu vou ter, né? Eu já tenho, se eu fizer
Eu acho que eu já tenho umas 6 encomendadas, tá? Certinho. Então, essas 6 eu já vou ensinar no curso, né? Já estão vendidas. É só avisar minhas clientes, ó, tal dia eu vou ter elas prontas, elas já vêm buscar, tá? Por isso que é o bom da divulgação, tá? Então, entre o tempo de fazer e vender, é tudo questão de divulgação e de tempo, né? Porque quando as pessoas te conhecem, que tu já vende isso, então automaticamente tu já vai vendendo, tá? É muito automático, é muito simples, porque a lasanha ela é uma comida muito boa, que a maioria das pessoas gostam, tá? Olha, gente, é como qualquer outra comida. Tu não come todo dia pizza, tu não come todo dia churrasco, tu não come todo dia, por exemplo, galinhada, tu não come todo dia frango assado, sabe? A lasanha é a mesma coisa. As pessoas comem quando têm vontade. E quando elas têm vontade de comer, se elas souber onde encontrar, elas vão te procurar, tá? Por isso que eu ensino, façam sempre ela bem feitinha, com qualidade, com produtos de qualidade. A tua energia tem que estar voltada para fazer a lasanha na hora que tá fazendo, que não vai ter erro, tá? Então assim, ela não é um produto caro, porque eu ensino a fazer 3 tamanhos, tá? A pequena para uma pessoa, a média para 2 pessoas e a grande para 4 pessoas. E assim o preço varia de conforme para quantas pessoas são, tá? Então assim, por exemplo, ó, digamos que hoje de manhã se alguém me ligasse e pedisse, olha, eu quero 2 lasanhas e eu não tenho elas prontas, por exemplo. Entre o tempo de fazer e entregar, gente, é questão assim de 1 hora, 1 hora e meia, 2 horas no máximo. Porque é uma montagem muito rápida e você não tem desperdício. Não existe fora coisa, sabe? Não é aquele produto que tu vai fazer e vai sobrar produto, errei, agora o que eu faço? Eu tinha que entregar. Não, ela não tem erro. Tu pega, tu faz como tem que ser o molho, a montagem e está pronta a lasanha para entregar. Ela é maravilhosa. Então, assim, onde eu vejo que as pessoas mais erram? Seguinte, por exemplo, tu começa a fazer as lasanhas para vender, tu não pode pensar assim, eu vou fazer logo 10, 15 lasanhas porque eu vou vender. Não, calma. Divulga, faz 2 lasanhas, aproveita que tu tá fazendo uma, já faz 2, tá? 2 ou 3, é que eu sou assim, sabe? Vou fazer 2, já vou fazer 4, sabe? Tu pega, faz assim. Faz então 1 ou 2 e divulga. E dá tempo para isso. As pessoas vão começar a te pedir. Aí, o que acontece? Vendeu 2, daqui um pouquinho já vai ter 3, 4, aí vai ter a 5ª e a 6ª encomendada, aí aquele cliente que te comprou a primeira, já vai na outra semana, já vai pedir de novo, sabe? Eu tenho clientes assim fixos, que toda semana come uma lasanha, pede uma lasanha pra mim, entendeu? Então assim, ó, é questão de tempo, sabe? Entre tu fazer e vender, é questão de tempo. Porque é tipo que nem quando uma pessoa vamos dizer, abrir uma pizzaria, sabe? No começo, de repente, vai devagar. Se é uma famosa, ela já vai logo vender bastante, né? Mas quando a gente tá começando com algo, é devagarinho que tu vai conquistando teus clientes. E tu vai devagarinho e assim, sempre fazendo coisa de qualidade, sempre priorizando qualidade, limpeza, higiene e preço, que não vai ter. As pessoas vão te encomendar mesmo. Nem que no começo elas encomendam para saber como é que é o produto, para saber como é que é a lasanha, e depois elas comentam, elas falam para as outras pessoas, tá? A lasanha e tal, daquela pessoa lá é boa, pode encomendar, é preço justo, sabe? É bem assim. Então, onde eu vejo que que as pessoas mais erram é o seguinte, é fazer um monte, a quantidade enorme e achar que vai vender, sabe? Então, primeiro, tem que aprender a fazer a divulgação, ter esse relacionamento com as pessoas, saber divulgar o teu produto, porque o boca a boca fala muito mais às vezes que simplesmente botar uma foto no Face, né? Então, o boca a boca é muito, sabe? Tu vai no mercado, vai no banco, vai na fila de uma lotérica, sabe? Tu pode fazer flyer, né? Aqueles flyer com teu telefone, endereço e entregar para as pessoas, sabe? É bem tranquilo. Então, assim, nunca faça um monte de lasanhas, por exemplo, e achar que vai vender sem fazer a divulgação, tá? Então, assim, sempre fazer dentro do tempo correto para poder entregar ela sempre com boa qualidade,
sabe, tudo como tem que ser. Qual o maior benefício no caso de fazer e vender logo, tá? Um dos maiores benefícios para quem faz é que assim, ó, vai te entrar dinheiro logo para te fazer comprar produtos para fazer as outras e também para te ter uma noção de quanto que tu gastou naquelas para te fazer as próximas e já para te saber o teu lucro, tá? Então, o maior benefício disso, de fazer e vender logo, é também que o cliente, pensando sempre no cliente, vai receber o produto fresquinho, de boa qualidade e na hora que ele quer, que ele precisa, né? Que nem agora, né? Eu me programei para fazer uma live. Então, assim, eu tive uma cliente que me ligou agora, faz 15 minutos. Eu faço outras coisas junto, tá? Que eu vendo junto com a lasanha, que eu ensino para minhas alunas o que elas podem agregar junto, tá? Me pediu agora um produto que eu faço, tá? Eu disse pra ela, ó, tô programada já para fazer uma live, não vou poder te atender hoje, né? E ela, não, tranquila, ela disse, né? Amanhã, é que assim, ela disse, olha só a desculpa que ela me deu, né? Ai, que tem uma visita na minha casa que gostou muito, né, dessa comida que tu faz e que ele voltou e quer comer de novo desse bar. Sinto muito, né? Então, assim, às vezes a gente não pode, não tem como atender todos os clientes na mesma hora, no mesmo dia, às vezes tu não vai estar sempre à disposição. Então, tem certas coisas que tu vai ter que ter pronta mesmo, tá? Mas outras coisas que tu agrega junto, às vezes, para agradar o cliente, então vai ter que fazer na hora mesmo, na hora que ele precisa, na hora que ele quer. Então, como eu organizo então minhas vendas e meu tempo, é assim. Eu faço na terça, eu faço para terça e quarta, né, as lasanhas. E na quinta eu faço para quinta e sexta, sábado e domingo. Muitas vezes eu uso sexta-feira para fazer também para sábado e domingo, tá? Porque a gente vai sentindo, né? Conforme vai saindo, vamos dizer, agora eu tenho só 3 lasanhas ali, é sexta-feira. Não, sexta-feira então vou fazer mais umas 5 ou 6, né? Porque eu sei que eu já tô em andamento, as minhas saem, né? Eu já sei quantas eu vendo por semana, então eu nunca deixo faltar também, né? Assim eu me organizo meu tempo. Por ser um produto muito fácil de fazer, muito fácil de encontrar os produtos, a gente não tem como ficar na mão. Eu só me organizo então com aquela questão de fazer orçamentos para não pagar muito caro. Às vezes um produto que tu paga ali, por exemplo, o tomate italiano, às vezes eu pago R$6,90. Então eu me organizo para fazer as compras também naquele dia que ele está em promoção. Por exemplo, ontem ele estava em promoção por R$3,90. Eu aproveitei e comprei daí já para segunda-feira. Porque, que nem eu estava falando antes, eu me organizo com o tempo de fazer em terças e quintas, mas se eu tiver um pedido maior, que nem eu vou ter para segunda-feira, eu já vou fazer na segunda, tá? Porque eu me organizei também com compras de produtos antes. Essa semana, quando tinha outras coisas em promoção, que nem creme de leite, o leite estava em promoção também, cebola estava em promoção, e também achei carne moída em promoção, tá? Eu já aproveitei e comprei isso, que eu consigo fazer segunda-feira minhas lasanhas que eu tenho encomendado. Então, assim eu me organizo. E depois, quando tu te envolver só com isso, que não tiver outro trabalho, que tu vai só estar fazendo lasanha, vai estar só dependendo da renda da lasanha, tu vai focar só nisso, sabe? Tu não vai mais se preocupar com outras coisas. Então, sempre que tu for em algum lugar, num mercado, que tu vai estar, parece que tu tá sempre vendo o que tu precisa pra fazer lasanha, sabe? Aí tu vai no mercado e já vai aproveitar. Eu vou olhar o leite, como é que tá aqui hoje o valor, né? Porque eu uso leite, tá? Em algumas coisas eu uso leite. Então, assim, vou olhar o creme de leite. O creme de leite tá em promoção hoje, vou comprar uma caixa, sabe? E aí tu já ganha em valor, em tempo, quando tu for fazer as próximas lasanhas, tá? Porque tudo tá subindo no mercado. Então, quando tu consegue alguma coisa que tá na promoção e que é de qualidade, né? Então, já aproveita e compra. Os efeitos. Eu fiz umas perguntas aqui conforme as pessoas, as alunas ou pessoas vão me perguntando, conhecidos, os efeitos, qual o maior benefício então de vender logo, seria esse, né? De tu ter logo então o valor dessas lasanhas nas mãos, né? Não, porque é um dinheiro, é uma lasanha que tu vende e já recebe logo, né? Tanto no dinheiro mesmo, ou no cartão tu pode fazer, isso entra logo, então tu já vai usar para as próximas lasanhas, né?
Tu já vai usar para fazer as próximas, tá? E assim, que nem eu queria aproveitar e falar que a lasanha ela é tão fácil de fazer e tão simples, que nem eu comecei a dar o curso agora essa semana, faz o quê? Acho que 10 dias, e eu já tenho aluna minha fazendo e vendendo, tá? Então, assim, quanto ao tempo de fazer e vender, é muito rápido. Se você resolver fazer tipo amanhã lasanha para vender, tu já pode hoje comprar as coisas, que não são muitos ingredientes, e já pode fazer para amanhã para vender, desde que tenha já o pedido, né? Porque muitas vezes tu vai falar para as amigas, conhecidas, parentes, vizinhos, né? E eles já vão querer experimentar a lasanha. Porque se tu falar só, muitas vezes não precisa tu pegar, eu tenho que fazer a lasanha, tirar foto, botar no Face, porque não é a foto que vai vender, tá? É tu que vai vender. É tu mesmo, conversando com as pessoas. Por exemplo, se tu sair hoje, vai numa festa de aniversário, só fala assim, ó, com quem tu conversar, olha, eu tô fazendo lasanhas maravilhosas, lasanhas italianas, lasanhas caseiras, para vender. O que acontece? As pessoas vão te pedir. Tu tendo duas lasanhas encomendadas, já é o teu teste. Tu vai fazer as duas, claro, né? Tu faz uma pra ti, porque tu tem que experimentar a lasanha como ela ficou. Eu sempre faço, uma vez por semana eu como uma, convido uma amiga pra comer também, porque eu gosto da opinião também dos outros, né? Essa semana eu fiz lasanha de frango, eu ensinei a lasanha de frango. A gente pensa que é simples, né? Mas não é tão simples assim. É muito fácil tu pegar um monte de coisa, enfiar ali na panela e fazer e sair uma lasanha, tá? E é diferente de tu fazer uma lasanha com tempo, direcionando a tua energia ali para aquela lasanha, sabe? E fazer ela com amor, com carinho, prestando atenção em tudo, em cada detalhe que tu tá fazendo, desde aquele molho, do início da fritagem da carne, tudo ali direitinho, tu direcionar a tua atenção para aquilo ali e no final tu experimentar e tu ficar assim com aquela sensação de que, meu Deus, ficou melhor. Ficou muito melhor do que eu imaginava a minha lasanha. Ficou muito melhor. E aí eu disse para uma amiga minha, depois que eu fiz, né? Eu disse assim, nossa, eu não imaginei que a lasanha de frango ia ficar tão boa assim. Daí eu disse, vem hoje aqui que eu quero que tu experimenta, né? E ela experimentou e realmente, sabe? Ela disse, não, realmente. Ela nunca tinha comido de frango, tá? Ela disse, não, eu sempre comprava de res porque eu achava que de frango não tinha gosto, porque frango, né? Tu faz de peito de frango, imagina, né? O peito já é seco, já não, assim, a gente imagina que é uma carne sem gordura, né? Então, as pessoas achavam que não ficava boa. Mas, com todo esse jeito, o jeito secreto da nona de fazer, com tudo isso que eu falei, ela fica maravilhosa. Não tem como errar. Então, eu tenho essa minha aluna, que ela já tá fazendo, ela me mostrou, me mandou fotos. Inclusive, futuramente a gente vai conversar melhor, eu e ela, né, para ver como é que tá sendo. A gente vai fazer, né, um material bem legal aí para divulgação. E aí eu tô ajudando ela também em outras coisas, tá? A gente ajuda, que nem eu ensinei a receita, mas também eu ajudo ela em outras coisas para divulgação, né? Outras dicas, né, de divulgação, porque como eu tô passando por isso, em questão de divulgação, o que fazer primeiro, então ela quer fazer logo já, ela quer fazer meia, aquela coisa toda pra tá tudo certinho pra vender. Eu disse assim, espera um pouquinho, tenha primeiro mais clientes, o dobro do que tu já tem, o triplo talvez, e aí tu já começa a fazer então ela já quer fazer cartão, ela já quer fazer, sabe, então isso, né, é legal, né, porque isso também motiva a gente, né, isso quer dizer que a gente tá fazendo um bom trabalho. Então, falar aqui... Tá, eu quero falar também do tempo entre fazer e vender. Não é só bom pra mim, como eu, artesã de lasanha, não é só bom pra mim o tempo entre fazer e vender. É bom pro cliente também. Porque, assim, ó, se o cliente encomendar e receber na hora certa, por exemplo, eu gosto de entregar sempre 11h30 da tarde, do meio-dia, tá? 11h30, porque daí dá tempo, aquele tempo que ele tem para fazer assar e botar na mesa para comer, porque a lasanha ela tem que ficar tipo uns 15 a 20 minutos a 180 graus, então ela fica muito quente, tá? Então não pode também tirar do forno ali e já começar a comer. Ela tem um tempo de ficar nesse forno e também para ficar exposta à mesa para comer, tá?
Então, assim, daí, por isso que eu gosto de entregar entre 11h40 já para o cliente. Ah, e outra coisa, o tempo para o cliente que eu quero falar também é o seguinte, os clientes, as pessoas trabalham fora, elas não têm mais muito tempo para ficar na cozinha cozinhando, né? Então elas querem tempo. Tu fazendo a lasanha, deixando ela pronta já para ele usar, assar na hora que ele quer, no tempo dele, vai ajudar muito, né? Porque as pessoas estão sem tempo. Elas querem ter tempo. Então, se ela receber a lasanha pronta e botar assar em 20 minutos já está pronta, almoço pronto, então questão de 40 minutos ela já ganhou tempo. Ela já assou a lasanha, já almoçaram, ganhou tempo. E outra, né? Ela não vai ter sujeira na cozinha dela. Então, por isso que as pessoas estão optando muito por pedir comida. E ainda mais comida com gosto caseiro. Porque nada pior na vida é tu encomendar uma coisa, pedir um almoço ou uma janta e isso ter gosto de coisas artificiais. Nada contra, nada de errado quem faz assim, tá? Mas assim, as pessoas estão querendo cada vez mais comidas caseiras, tá? Comidas gostosas, tá? Então assim, porque as pessoas lembram muito da questão dos avós quando faziam, sabe? Das mães, dos avós, então dos tios que faziam aquela comida caseira. E os tempos mudaram, ficou tão moderno que as pessoas começaram a comer muito fora. E aí, quando ela encomenda uma comida para casa, que vem para casa e ela vem com gosto caseiro, e muitas vezes vem com outro acompanhamento que eu gosto de fazer surpresas para os meus clientes e que eu também dou dicas para as minhas alunas de fazer, elas ficam muito mais felizes, tá? Muitas vezes, o que tu fez para agradar é 50% do produto em si, sabe? Porque muitas vezes uma família que tem 4 pessoas que vão comer, às vezes aquelas 4 pessoas, pode ser das 4, pode ser que uma talvez não ficou 100% satisfeita com o produto, mas pelo fato de ter ido outro agrado junto, elas acabam, não, realmente é boa a lasanha, veio com esse acompanhamento junto, ficou legal, então, né, eles acabam encomendando de novo. E então assim, o dinheiro em relação a tempo, né, da questão de vender a lasanha, é na hora, né? Então é só questão de se programar com o tempo, com o fazer as lasanhas. Por exemplo, se tu quiser fazer as lasanhas para vender a semana toda, tem como fazer em 2 manhãs, tá? Digamos, eu quero trabalhar 2 manhãs e fazer para a semana toda a lasanha. Pode. Tu consegue fazer em 2 horas, tá? Tu consegue fazer em 2 horas em torno de 10 a 15 lasanhas, tá? Imagina, em 2 horas. Mas se tu usar uma manhã inteira, tu consegue fazer o dobro, né? Mas para ter lasanhas mais fresquinhas, né? Procura fazer em 2 manhãs. Em 2 manhãs tu consegue fazer, olha, no mínimo 40 lasanhas, tá? Claro que tu vai fazer essas 40 lasanhas porque tu sabe que tu vai vender elas na semana. Não pode, fazer 40 e deixar lá congelada 10, 12, 15 dias. Isso não. Por isso que eu aconselho, no início, fazer menos. Fazer, 3, 4 para começar. Depois é automático que vai ir aumentando. É muito bem tranquilo de fazer. Então, seria mais ou menos isso. A questão do tempo e vender lasanhas. O tempo é você que vai definir, né? Isso tudo é questão de atitude, de começar, né? Decidir o que quer, se não quer mais ser empregado de ninguém. Tem um ditado que diz, né, que eu trabalho para realizar os meus sonhos e não o do meu patrão, né? Então, assim, quem quer empreender com comida, eu acho muito bom, porque a lasanha, porque ela é um produto que não tem erro, não tem desperdício, né? Não tem errar. E também tu pode programar com entregas, com o tempo, com o dia que tu vai fazer, com as horas que tu vai trabalhar, sabe? Por exemplo, tu pode na segunda-feira comprar as coisas, né? Ou na terça, que é o dia das promoções aqui, né, onde eu moro. Te programa. Já que não é muitos produtos, te programa. Vai naquele dia, compra e no outro dia tu te programa para trabalhar, para fazer elas. Feito elas, tu armazena, tá? Outro dia eu vim falar sobre o armazenamento delas.
Então, assim, tu armazena, guarda direitinho, entrega o que foi encomendado e armazena as outras, bem bonitinha, bem, porque na hora que tu vai entregar pro cliente, elas têm que estar bonita, bem limpinhas as tampas, tudo bem direitinho, tá? Tu tem que entregar elas bem de acordo com ele tá esperando, a expectativa dele é, e tu sabe que o cartão postal é tudo, né? A tua entrega, a tua... Por isso que eu não faço... Eu tenho uma pessoa que eu já falei, né, que ela em quintas-feiras pega 20, 25 aqui de mim, então na quarta-feira eu tiro pra fazer pra essa pessoa, tá? E aí eu sempre dou eu digo que eu falo assim, ó, hoje tu vem uma meia hora antes que a gente vai conversar sobre o atendimento, né? E daí ele sempre vem uma meia hora antes, sabe? E a gente conversa daí, porque o cartão postal, porque ele tá levando o meu produto, então ele tem o cartão postal da minha empresa, do meu produto, é o bom atendimento e a qualidade da lasanha, entre outras coisas, né? A embalagem tem que estar limpa, entregar na hora certa. Então tudo isso a gente vai falar depois em outra live, tá? E que toda vez que ele vem pegar, eu peço para ele vir um pouco antes pra gente conversar sobre isso, porque é a minha imagem, a minha lasanha, o meu produto que está sendo levado para outras pessoas e que o mínimo que eu exijo é que seja assim, sabe, como tem que ser o figurino, sabe? Ser simpático, oferecer mais lasanhas, né? Tipo, comprou uma, oferecer outro sabor, sabe? Eu dou um treinamentinho assim antes dele ir bem tranquilo, sabe? Ele aceita bem, porque é pro bem dele também, né? Bem tranquilo. Então, a minha live de hoje então foi sobre isso, né? Com certeza eu voltarei fazendo live sobre outro tema. Então, foi sobre entre o tempo de fazer e vender a minha live de hoje, que é bem tranquilo, tá? Eu acredito que é um dos produtos mais tranquilos de fazer, que não exige muito tempo e também a técnica eu ensino, né? O jeitinho de fazer eu ensino. Não exige muito tempo, tanto quanto, porque sabe por quê? Talvez vocês não se ligaram, mas assim, ó, é porque eu não asso ela pra entregar, tá? Isso também me sobra mais tempo para fazer as outras lasanhas. Só que assim, às vezes tem um cliente ou outro que me pede assado. Aí tem toda aquela questão, tu vai assar, ela vai ficar quente. Então, eu tenho uma forma grandona que eu pego, depois que eu asso essa lasanha, eu coloco ela dentro dessa forma grande para mim não me queimar as mãos e vou entregar logo. Tá? Então, tudo isso tem que se organizar. Se o cliente me pediu a lasanha assada, e aí eu combino com ele, ó, ela vai chegar em torno de 15 para o meio-dia. Pode ser? Pode. Aí o que eu faço? Quando for 11 horas, eu já começo a preparar essa lasanha para assar e entregar. Aí eu largo tudo que eu estava fazendo antes, eu deixo de lado e vou fazer essa lasanha assada para entregar, tá? Então tudo é questão de tempo, de organização, que tu vai com o tempo pegando o ritmo. Tu vai se organizando. No começo eu fazia muita coisa, muita loucuragem. Assim, ó, eu queria atender todo mundo. A minha amiga dizia assim pra mim, tu quer abraçar todo mundo, né? Se eu tinha, vamos dizer, 10 combos pra meio-dia, no começo era bastante, tipo 10 combos era bastante, né? Gente, eu fazia aquelas lasanhas na mesma manhã, o combo é eu vendo a lasanha e outras coisas junto, tá? E eu fazia aquelas 10 lasanhas na manhã e saía assim, ó, meu Deus, desesperada, querendo entregar, querendo chegar na hora do meio-dia, sabe? E aí muitas vezes eu não tinha onde colocar essas lasanhas, né? Como é que eu vou dizer? Uma forma grande, né? Eu coloco elas dentro de uma forma para entregar. Hoje eu tenho uma caixa de isopor onde eu entrego elas. E naquele tempo eu não tinha, né? Logo que eu iniciei. Chegava na casa do cliente com a lasanha, eu tomava água. Com a lasanha. Assim, ó, na tampinha, assim, suja, derramava, vazava molho. Aí eu tinha que dar desculpa pro cliente. Ai, meu Deus, eu fiz ela muito cheia e daí vazou, sabe? Então hoje não, hoje eu já me organizo com isso. E a gente vai aprendendo com o tempo. De que tu não tem que atender todo mundo, né? Por exemplo, se eu tiver hoje 15 lasanhas encomendadas e eu só tenho 12, não tem problema. Eu entrego essas 12 e se eu não posso fazer hoje, eu falo pro meu cliente, olha, eu não vou conseguir te entregar essa uma que tu queria hoje, mas eu te entrego amanhã e aí o que eu faço? O cliente não vai dizer que não. Ele vai aceitar no outro dia.
né? Aí, o que tu faz? Tu leva um agradinho junto. Eu sempre coloco junto com a lasanha a batatinha palha. Isso não faz parte da venda, tá? Da lasanha. Mas eu coloco junto pra agradar. Nossa, isso é tudo, sabe? Então, assim, por eu ter, tipo, não tido naquele dia, eu entrego no outro dia, daí eu entrego com um agradinho. Ou entrego outra coisa, né? Bem tranquilo, sabe? Até que nem eu disse assim, eu falei antes, a lasanha é um alimento que nem outro tipo de alimento, que as pessoas não comem todos os dias. É que nem tu feijão e arroz. Tu não vai comer todo dia. Agora tem pessoas que comem, né? Claro. Mas, por exemplo, outras coisas, sopa, churrasco, pizza, qualquer comida que tu imaginar, tu não come todos os dias. Assim é a lasanha. Então, por isso que é tudo questão de tempo. É só questão das pessoas saberem que tu tá fazendo, né? E as pessoas ouvirem de que a tua lasanha é boa. Elas vão encomendar de ti, tá? Que nem eu tenho aqui, ó, na minha redondeza, aqui, ó, o pessoal, tudo são meus clientes. Por quê? Eu comecei vendendo pra síndica, aqui onde eu moro. Aí ela falou pros outros, começaram a encomendar. Agora a minha vizinha aqui da frente, são, né, pessoas aqui na frente. Ela encomendou. Aí a sogra dela já encomendou também. Daí o irmão do marido dela já encomendou. Daí a prima já encomendou. Toda a família já tá comprando de mim. E assim vai, sabe? É tudo questão de tempo, de divulgação. Então, quanto ao fazer e vender, é muito questão de tempo. Tem a questão do tempo das pessoas saberem que tu vende e a questão do tempo de entre tu fazer e vender também. Tá bom, gente? Então seria essa a minha live de hoje sobre o tempo entre fazer e vender, que é bem tranquilo. E eu quero então desejar a vocês um bom fim de semana, um bom dia, um bom final de semana. Que todos tenham um ótimo dia, que o dia tá maravilhoso, ensolarado. E venham empreender com lasanhas caseiras. É muito bom, tu te organiza com o teu tempo, tu te organiza com o teu dinheiro, tu pode programar as tuas férias, tu pode te programar com presentes, é muito bom, tá, pessoal? Então tenham todos um bom dia, um bom final de semana, tchau, até a próxima!